Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia aqui sobre Kevin Viveiros, que volta a ficar à disposição do Atlético para esse confronto contra a equipe do Atlético em São João del Rei, no melhor cenário possível, né? E acho que a gente pode falar do melhor cenário possível que o Viveiros tenha ficado fora e do melhor cenário possível que o Viveiros retorna, que o Viveiros está de novo à disposição, que o Viveiros está de novo como uma peça que o técnico da Hellman pode escalar, porque ele ficar fora nos jogos dentro de casa não é que seja bom, mas ele fora de casa ele condiciona muito mais o time. Então, assim, pegando o time forte do Vila Nova, um time muito físico, um time de muita disputa ali dentro da área, talvez o Renan Peixoto desse mais conta do recado do que um jogo fora de casa. Para as corridas, para as transições, para as disputas, para a competitividade alta que o Viveiros impõe na disputa com os zagueiros. Então isso acaba se tornando um cenário para a gente ter ali o Viveiros como uma esperança ainda maior para ele poder desequilibrar a favor do Atlético. Não é à toa que pela Série B só fez gols fora de casa. E pela Copa do Brasil também, né? O Viveiros ainda não fez gol na Arena da Baixada. Olha que doideira, gente. Olha que doideira. Então vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal, vou pedir para você me ajudar a fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas possíveis. O botão de hypar está aqui embaixo também. Eu trouxe uma imagem, uma arte, para a gente ver alguns números do Viveiros e a gente entender como o impacto desse atacante ele acaba sendo realmente um impacto muito acima da média. Ó, Viveiros, jogos fora de casa na Série B. Então, nesse contexto na Série B, que é um Atlético como segundo melhor visitante da competição, tendo o Kevin Viveiros como essa alternativa da corrida, essa alternativa da finalização. Ó, jogos. Tem 6 jogos, beleza? Beleza. Gols, 6 gols, beleza? Beleza. Ou seja, por enquanto, um gol por jogo, uma média muito boa. Lembrando que tiveram jogos que ele fez mais de um gol. Jogo, por exemplo, contra o América, mais de um gol. Jogo contra Chapecoense, mais de um gol. Então acaba dando uma equilibrada ali. Ao todo foram 433 minutos nesses jogos, não completou a grande maioria das partidas, ou seja, precisa de 72 minutos para marcar um gol. E é um número muito bom, né? Você precisa menos de um jogo para marcar um gol. Ações, ao todo, ele teve 139. Eu acho que isso fala um pouquinho sobre o jogo do Viveiros. Não é um jogador que vai estar tocando toda hora na bola, não é um jogador que vai estar influenciando toda hora no jogo, mas nesse lance específico, nesse modelo de jogo específico, que é a corrida para finalizar, a corrida para finalizar, a corrida para finalizar, o Viveiros ele vai muito bem. E aí você tem um número ainda mais impressionante, né? Que ele precisa de 24 ações, ser acionado 24 vezes para contextos diferentes para entregar o gol. Então, uma questão que eu queria chamar a atenção aqui em relação ao Viveiros é o fato do Viveiros ele ser um jogador que. É o fato do Viveiros ser um jogador que. Ele é uma resposta imediata, né? Eu acho isso acaba sendo muito positivo. O Viveiros ele é uma resposta imediata. O Viveiros ele é uma resposta de curto prazo. A gente não precisou esperar muito tempo para ver o Viveiros desabrochando e dentro de campo ele precisa de pouco para fazer o que ele vem fazendo de melhor, que são os gols. Ele precisa de poucos minutos para fazer os gols. Ele precisa de poucas ações para fazer os gols. Então, o grau de efetividade do Viveiros, o grau de eficiência do Viveiros é muito acima da média. E eu acho que isso que marca muito a presença dele aqui, porque o torcedor mal tá assimilando o bom lance que ele fez, um cartão que ele gera, uma assistência que ele dá, e ele já tá participando de um gol de novo, ele já tá nos ajudando em outro gol, ele já tá nos credenciando a tá, gerando perigo novamente. Então, um atacante que tem esse ciclo curto de estar participando do jogo de forma efetiva e de estar levando perigo, eu acho que é o atacante de melhor custo-benefício que o Atlético pode ter, né? Um atacante que, além de condicionar o jogo, além de fazer com que o Atlético tenha uma estratégia de futebol muito pautada nas suas características, e eu acho que isso é coisa de jogador grande, eu acho que isso é coisa de jogador relevante. O Viveiros, ele tá num aspecto ali que eu acho muito positivo, pelo menos, que é de ser esse jogador com muita capacidade
quer ser esse jogador com muita capacidade de controlar as ações, de fazer o jogo ser sobre ele, sabe? Então, é uma esperança para esse confronto contra o Atlético, né? O Atlético que já tem uma das piores defesas do campeonato, o Atlético que a gente sabe que tenta jogar, sobe suas linhas, faz com que o jogo ele seja muito no campo do adversário. Eles, obviamente, se não ficar esperto, vai tomar o contra-ataque do Viveiros e também, se ficar esperto, o Viveiros pode agredir o Atlético ao natural. Então, para mim, é um cenário muito favorável para a gente ter o é um cenário muito favorável pra gente ter o Kevin Viveiros desequilibrante, né? Porque no final das contas eu acho que é isso que tá acontecendo. O Kevin Viveiros está sendo um jogador desequilibrante. O Kevin Viveiros está sendo um jogador que acima da média que acima da média ele entrega o que a gente precisava pra voltar à disputa na Série B. E eu acho que no final das contas é algo forte, mas é algo relevante, assim. O quanto a gente precisa, o quanto a gente tinha ali o Viveiros como a peça que faltava pro Atlético tá de novo nessa disputa da Série B. Muito dessas 5 vitórias passa pelo Viveiros. Muito, muito, muito. Gigantesca a importância do Viveiros na digital dessa arrancada. E óbvio, né? Tem muito mais coisa pra acontecer, tem muito mais coisa pra gente disputar no campeonato. E eu fico tranquilo pros jogos fora de casa, que é o assunto central da live, do vídeo, porque contra Coritiba, contra Goiás, contra Remo, eu tenho certeza que esses times não vão conseguir parar o Viveiros. E aí a gente fala de uma briga que tá longe de terminar, né? A gente fala de uma disputa de Série B que tá longe de terminar. O Atlético tem muita coisa pra vivenciar ao longo da Série B. O Atlético tem muita coisa pra fazer com que a Série B, ela de alguma forma tenha um final feliz, né? Porque esse final feliz do Atlético, ele quase deixou de existir. Agora a gente vê novamente uma luz no fim do túnel. Mas esse final feliz do Atlético quase deixou de existir. A possibilidade. Agora, confesso pra vocês, eu acho que é até muito provável. E pra sequência, né, cara? Assim, dependendo do que acontecer com o Atlético, eu acho que o Viveiros é um atacante de Série A, um atacante de Copa do Brasil ano que vem, quando a gente tiver, se Deus quiser, na primeira divisão e ter uma projeção ali um pouco mais ousada do que a gente teve essa temporada. E olha que essa temporada, muito graças ao Viveiros, a gente conseguiu chegar um pouquinho mais longe, porque aquele jogo contra o São Paulo é um jogo muito condicionado pela expulsão do Rafael, que o Viveiros gerou, muito condicionado pelo gol no primeiro jogo que mantém o Atlético vivo, um gol feito por Viveiros, enfim. Acho que é isso, gente. Acho que é isso. No final das contas, acho que é isso. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. É nóis.